O tema Identidade e Reconstrução Profissional foi um dos painéis do CONOJAF de Teresina, realizado na segunda semana de setembro de 2018. Também defendo a avaliação de bens somada à expropriação do bem, ou seja, leilão, pelo oficial de justiça. A oficiala do Tribunal de Justiça do Pará, Asmaa Abdullah Rendawi, esteve no Congresso pela primeira vez. Ela falou de sua satisfação em participar do evento. Eu fiquei muito feliz ao ver como nós evoluímos com essa consciência de classe, consciência de categoria, porque há bem poucos anos atrás você não observava esse número de oficiais de justiça vindos de todos os estados da federação para um evento. Então nós não tínhamos ainda essa consciência, essa certeza da necessidade de nos agregarmos enquanto categoria na busca dos nossos direitos. Eu estou muito feliz com isso. Eu acredito que nós evoluímos muito nos últimos 3 anos em matéria de conscientização e de necessidade de buscar nos amparar. Veja que este evento, nós temos aí os federais do trabalho e da justiça comum e nós temos também oficiais de justiça estaduais. Isso é um avanço muito grande. A palestrante está preocupada com o futuro da carreira do oficial de justiça. Depois das inúmeras perdas de atribuição que nós temos tido, antes mesmo do processo eletrônico, nós já havíamos perdido uma importante ferramenta da justiça, que é a citação. Nós havíamos perdido essa citação para os carteiros, né? E, enfim, pelos correios também, entrega direta, no caso dos juizados. O que está sobrando para nós? O que está sobrando para nós são os atos de execução e expropriação. Execução de quê? Execução de uma penhora, a execução de um arresto, um sequestro, uma busca e apreensão, a expropriação através do leilão, a execução, por exemplo, de uma avaliação de bens, enfim, e até isso nós também já estamos, de certa forma, perdendo parte, porque, por exemplo, o novo código ele diz que o veículo será avaliado de acordo com as tabelas, com os índices, esses índices de valores, tipo tabela FIPE, 4 rodas. Então veja, o que está sobrando para nós? O que está sobrando para nós são os atos de execução e expropriação. O artigo 872 do Código de Processo Civil é de minha redação. Na época que o Fred assumiu essa questão do código, eu encaminhei um e-mail para ele. Na época eu era diretora jurídica do Sindicato dos Oficiais de Justiça do Pará, solicitando a inserção no código da necessidade do laudo de avaliação, porque nós avaliávamos, mas nós colocávamos lá auto de avaliação e avaliávamos com os quesitos mínimos do código. E aquilo que o código pede como quesito na avaliação feita pelo oficial de justiça é um piso, não é um teto, é um piso. Mas eu também não posso avaliar o patrimônio da pessoa sem eu ter o conhecimento técnico. Não é justo eu chegar no imóvel e atribuir um valor que ali eu não estou atribuindo valor, eu estou dando preço, e não é isso que se requer. A avaliação não é dar preço, eu construo o valor da avaliação. E para construir o valor da avaliação, eu tenho que observar diversos fatores, dentre os necessários, que estão previstos nas normas técnicas brasileiras para avaliação, mais precisamente na 14653, que vai da parte 1, que é uma regra geral, até a parte 7, onde nós temos todo o norte da técnica de avaliar. Então, veja, observe. Eu vou construir o valor do bem. Eu não posso chegar no teu imóvel e dar um preço. Não é isso. Preço é aquilo que não se discute. Eu te oferto e você aceita, ou você me oferta e eu aceito. E não é essa a premissa do código. A premissa do código é avaliar o bem do devedor, via de regra, que a avaliação ela cabe nos mais diversos processos, mas é avaliar para se saber qual é o valor justo para que se possa alienar aquele bem com uma menor onerosidade ao executado.
O oficial de justiça que não avalia de acordo com o que está previsto no Código de Processo Civil, ele está avaliando errado e nós não podemos mais aceitar e nem permitir que o oficial de justiça pratique atos viciados que serão nulos ou anulados posteriormente. Por quê? Porque nós estamos mexendo com o bolso, com o patrimônio da parte. Por quê? Porque a função hoje, em quase todos os estados, salvo engano 2 apenas, não, mas na maioria, a função é privativa do bacharel em Direito. Se eu sou bacharel em Direito, eu sou um operador do Direito, eu tenho a obrigação de conhecer e praticar o ato corretamente, porque veja, uma avaliação de bem, além de tudo que ela já é no processo, ela norteia, ela pode nortear uma decisão judicial. Ela é uma prova produzida pelo oficial de justiça dentro do processo. Eu cá comigo entendo que a melhor pessoa para promover, proceder à avaliação de bens e o leilão é o oficial de justiça. Por quê? Porque nós não temos vínculo nenhum com a parte, nós não estamos recebendo nenhum valor da parte, nós somos imparciais e nós temos o Instituto da Fé Pública. Portanto, a preferência, até por questões de economia processual, deveria ser sim do oficial de justiça, porque nós estamos isentos de qualquer tipo de julgamento que possa incidir em favorecimento para A ou B, parte A ou parte B. Os tribunais, eles precisam compreender a necessidade de aperfeiçoar esses servidores no sentido de uma boa preparação para os atos de avaliação de bens, porque com isso todas as partes estão ganhando no processo, o judiciário está ganhando, enfim, os benefícios são muitos, mas não existe uma preparação. Os tribunais, via de regra, eles promovem um curso de aperfeiçoamento de 20, 24 horas, mas isso é impossível, você não consegue aprender, você toma norte, você verifica os aspectos gerais. Eu mesmo já ministrei várias capacitações em vários tribunais estaduais, também no TRF, no TRT, mas o que ocorre? 20 horas, 24 horas, eu vou te passar os aspectos gerais para que você não vá cru fazer aquela avaliação, mas o ideal seria uma especialização. Tem uma universidade em Brasília chamada Unileia. Essa universidade Unileia, ela é uma universidade portuguesa que está instalada já em Brasília, com um campus muito grande, inclusive, está sendo organizado uma especialização em avaliação de bens que será específica para avaliação judicial. Nela você vai poder aprender todo tipo de avaliação, de uma xícara a um avião. Para quê? Para que as pessoas, os oficiais de justiça principalmente, possam se capacitar, levando em consideração as necessidades do processo e dos laudos de avaliação, vistoria, enfim, vamos tentar incentivar e fomentar os oficiais de justiça que busquem este conhecimento. Eu entendo que os tribunais deveriam promover esse conhecimento, até porque é uma especialização, você vai sair com um título de perito avaliador, então seria interessante que os tribunais se sensibilizassem. Após, será EAD, portanto, possível de se fazer, enfim, custeasse essa pós ao oficial de justiça através de bolsas, enfim, programas que o judiciário pode criar. Mas na impossibilidade disso, eu não deixo de dizer aos meus colegas, o conhecimento é condomínio público e aquilo que você busca de conhecimento serve para você. Eu tenho colegas no estado de Manaus que passaram pela avaliação de bens comigo e hoje, aposentados, estão avaliando para o Banco do Brasil, para o BASA, para a Caixa Econômica Federal. Então veja, o sujeito ele saiu do serviço público pelo seu tempo de serviço, mas ele encontrou uma nova forma de elaborar. Ou seja, está avaliando para bancos, nós podemos avaliar para imobiliárias, enfim. O ramo de avaliação é um ramo aberto e não é à toa que os engenheiros e os arquitetos e os corretores de imóvel brigam por esta atividade, que é uma atividade, não uma profissão, mas eles brigam, inclusive na justiça. Nós temos inúmeras decisões do STJ e até do STF claras. A função de avaliação de bem é uma atribuição
que não é privativa de engenheiro, nem de arquiteto e nem de corretor de imóveis. Ela pode ser realizada por qualquer pessoa que esteja capacitada a realizar. Então, assim, eu penso que nós, oficiais de justiça, somos privilegiados por termos a nosso favor a CLT. Veja que a CLT é de quando? A CLT, ela prevê a avaliação pelo oficial de justiça. A Lei 6.830, que é a Lei de Execução Fiscal, prevê a avaliação pelo oficial de justiça. O Código de Processo Civil de 73 e agora o de 2015 prevê a avaliação pelo oficial de justiça. Meu caro, nós temos 3 leis federais a nosso favor. Nós ganhamos essa atribuição sem pedir, nós ganhamos sem pedir. Então, nós temos que abraçar isso. Nós temos que abraçar isso e mostrar ao Poder Judiciário o nosso potencial enquanto profissionais. Isso é um apelo que eu faço a todos os oficiais de justiça. Não importa se é federal, se é estadual, se é militar, se é do trabalho. O que nos une é um mesmo motivo e único: manutenção da existência da nossa atividade. Não deixar a nossa atividade cair naquele quadro de extinção. Porque a nossa função é tão antiga quanto a Bíblia. Então, ela existe e nós temos que mantê-la. Temos que buscar e procurar mantê-la. Se você tivesse que citar apenas um item, qual seria a maior contribuição que o novo CPC deu para o oficial de justiça? Bem, além desta avaliação agora de forma técnica, de forma correta, nós temos também a nosso favor no novo CPC a questão da certificação de uma possível mediação ou conciliação. Na época nós brigávamos para inserir o oficial de justiça como conciliador no novo código, conciliador de forma legal. E mediador. Graças a Deus nós não conseguimos, porque nós estaríamos praticando um grande erro. Como eu disse agora há pouco, eu não tenho compromisso com o erro e eu facilmente, se eu consigo perceber que aquilo que eu estava defendendo é errado, eu mudo o meu posicionamento. Para que nós possamos mediar, nós temos que nos profissionalizar antes. A mediação é algo que requer profissionalização, requer percepção, que vai muito além do conhecimento jurídico. E até mesmo a conciliação também requer. São requisitos necessários que nós precisamos buscar para depois avaliar. Mas veja, existe hoje no Congresso uma lei, um projeto de lei, tentando buscar isso para nós. Isso, para o Judiciário, isso é muito interessante. Eu já defendi esta tese no Encontro Nacional de Desembargadores Corregedores, aqui mesmo no Piauí, enfim, de trazer essa atividade para o oficial de justiça. Por quê? Na época, nós éramos 32 mil oficiais em todo o país na ativa. Veja, se cada oficial de justiça visita uma média de 10 imóveis, 10 famílias por dia, isso multiplicado por 32 mil em todo o país, nós temos um potencial elevadíssimo de possibilidade de acabar com o processo no início. Então, eu já defendi isso na época. Só que hoje eu defendo de forma diferente. É preciso que o oficial de justiça seja capacitado, preparado, aperfeiçoado, enfim, formado para tanto. Mas o Código trouxe essa possibilidade, entre aspas, né? Então, eu vejo o novo Código com excelentes olhos, até porque eu sou professora de processo civil, e acredito assim que temos tudo para alavancar a nossa carreira, enfim, mostrar ao judiciário que temos capacidade, competência, desenvoltura e formação para ser um dos pilares do processo. E é o que eu apelo para os nossos colegas. Não era aumento de salário, era recomposição da indenização de transporte, era limitação de mandatos, porque lá a carga está absurda, e era a nomeação dos aprovados no concurso de oficial de justiça. Hoje temos mais de 70 cargos vagos, os colegas estão adoecendo e o tribunal não tem feito nada. Coube ao presidente da Associação dos Oficiais de Justiça do Distrito Federal, Gerardo Alves Lima Filho, tratar sobre a luta pela valorização do oficial de justiça. Ele comentou qual é o papel das entidades que cuidam do oficialato no cumprimento da nossa função, bem como das atribuições do oficial de justiça atualmente.
A participação das entidades é fundamental para a gente conseguir construir realmente um espaço de atuação, um espaço de valorização para todos os oficiais de justiça do Brasil. O papel das entidades, na verdade, é imprescindível. Os oficiais de justiça desempenham um trabalho de alta complexidade, oferecendo justiça para toda a população no Brasil inteiro, nos mais distantes locais, inclusive passando por situações bastante perigosas. Mas, infelizmente, ainda há necessidade de uma série de questões a serem resolvidas para que o oficial de justiça consiga cumprir as suas atribuições de maneira adequada. E por isso o papel da federação é extremamente importante, seja na linha de frente, buscando esses direitos aí junto aos diversos tribunais, junto ao Congresso Nacional, seja na orientação a todas as associações que nós temos no Brasil, de maneira que haja uma atuação harmoniosa, né, entre todas as entidades do oficialato do Brasil inteiro. O trabalho é um trabalho muito importante da federação, das várias associações. Os colegas que são diretores são colegas engajados, são colegas dedicados, extremamente preparados. Mas hoje a gente tem que partir também para novas formas de atuação. Então a gente precisa ocupar alguns espaços de poder dentro dos tribunais. A gente tem que começar a participar das comissões, a gente tem que começar a lutar pelo direito de voto para os cargos de direção do tribunal, quiçá um dia, né, brigar até para ocupar cargos de direção nos tribunais. Então a gente precisa não ficar preso só nas entidades. Os oficiais de justiça da base têm que participar mais, têm que se interar. Infelizmente, algumas assembleias a gente vê no Brasil inteiro, são assembleias muitas vezes com pouquíssimas pessoas, com pouca participação, e isso aí faz com que os tribunais fiquem com mais força para retirar direitos dos oficiais de justiça, o Congresso Nacional também. Então precisa de uma participação maior de todos os colegas no Brasil inteiro. As associações devem continuar lutando por todos os pleitos, a federação também, mas não podemos ficar presos nisso. Devemos buscar outros formatos também de atuação em que os oficiais de justiça tenham voz para poder veicular, para poder encaminhar de forma efetiva as demandas. Então o trabalho das associações da federação está sendo muito bom, mas não pode ficar só preso nisso. Então, dentro dessa perspectiva, inclusive a minha palestra aqui hoje, falando sobre novas perspectivas na luta dos oficiais de justiça, vai tratar dessas questões. Como nós podemos avançar em termos de encaminhamento das demandas, de maneira a alcançarmos mais efetividade. E aí a gente vai fazer o diálogo entre esses outros espaços de poder, até a disputa do poder político e as entidades, porque as entidades vão ter com quem dialogar e vão ter condições de realmente conquistar os direitos para todos os oficiais. A gente tem que identificar algumas atribuições que são atribuições complexas, relevantes, para nós nos concentrarmos nela, né? No primeiro momento, é interessante a gente ir puxando as atribuições e a gente verificar, por meio realmente de uma construção democrática no seio da categoria, quais são as atribuições que mais identificam, né? Para a gente ter aquele realmente o sentimento de pertencimento a um cargo com atribuições exclusivas que nenhum outro profissional vai poder desempenhar. Então o oficial de justiça, há muitos anos que o oficial de justiça existe e tem um papel fundamental para oferecer direitos para a sociedade. Então, dentro das novas perspectivas do processo civil, do processo penal, a gente tem que identificar qual é o papel real do oficial de justiça, em que situação que é absolutamente necessário um profissional desse gabarito. Os oficiais de justiça são extremamente qualificados, então a gente tem que puxar as atribuições que só o oficial de justiça é capaz de cumprir, de maneira a otimizarmos, porque acaba muitas vezes o oficial de justiça, né, o trabalho dele sendo desperdiçado com medidas simples. Então o oficial de justiça deve se concentrar naquilo que é complexo, naquilo que é compatível com a sua formação. Dentro dessa linha a gente vai realmente construir a valorização da nossa carreira. Tendo em vista que o número de oficiais de justiça vem diminuindo a olhos vistos, Gerardo disse que essa situação é um fator muito preocupante. É muito interessante a sua pergunta. A gente está vivendo esse problema no Brasil inteiro, né? Assim, muitos cargos vagos de oficiais de justiça. Não há ainda uma compreensão adequada por parte dos tribunais sobre como vai ser o novo processo. A partir da transformação, seja em virtude do advento do PJE ou dos vários processos, né, eletrônicos aí nos mais variados sistemas no Brasil inteiro, seja em virtude do novo Código de Processo Civil. Os tribunais ainda não sabem qual vai ser o papel a ser desempenhado pelos oficiais de justiça. Então cabe à categoria, inclusive, oferecer soluções, né, demonstrar a necessidade da contratação. Porque, assim, para pegar um exemplo simples, boa parte das execuções no Brasil são frustradas. E de acordo com o princípio da efetividade, tão importante quanto reconhecer o direito do cidadão é materializar aquele direito. E o oficial de justiça tem o papel de materializar o direito, de tirar o direito do papel e entregar para as pessoas. Então a gente
gente precisa realmente de uma quantidade maior de oficiais de justiça. Agora, essa quantidade tem que ser bem aproveitada, de maneira que isso retorne para a sociedade. A culpa não é dos oficiais de justiça. Os oficiais de justiça são extremamente qualificados e desempenham um trabalho de excelência para a população. Mas o problema está na gestão dos tribunais, que não sabe como aproveitar, não sabe como resolver a questão da falta de efetividade das execuções normais, execuções fiscais. Então há, por exemplo, bilhões a serem recolhidos pela Fazenda Nacional, mas não consegue recolher pela falta de elementos, pela falta de expertise, né, quando se trata realmente da constrição patrimonial. E os oficiais de justiça são os agentes públicos mais especializados nesse tema, mas falta se permitir que o oficial de justiça tenha uma atuação mais ampla, tenha uma atuação mais livre, e aí a gente precisa realmente modificar um pouco as relações de poder dentro do processo judicial, dentro de toda a estrutura judiciária, e isso não necessariamente para valorizar uma categoria específica, mas acima de tudo para oferecer um serviço de excelência para toda a população brasileira.